Ethereum acima dos $3.500. Criptomoeda com mais futuro daqui pra frente. E muitas pessoas já projetam $10 mil em breve. Bitcoin ou Ethereum para 2025? Qual você deve comprar agora para ficar rico? Mas, e se essa for a pergunta errada? O Ethereum disparou nos últimos dias. Com isso, vem aquele sentimento de estar perdendo dinheiro. E é normal pensar, será que ele ainda vai subir muito? Será que vale a pena investir em Ethereum também? Surge aquela vontade perigosa de entrar agora. Se você está sentindo isso, fique atento. É um sinal vermelho. E nesse vídeo você vai entender exatamente o porquê. Vamos começar. Disclaimer. Tudo que eu falar nesse vídeo é baseado nas minhas experiências. Eu estou longe de ser o dono da verdade e já errei muito. Estou apenas compartilhando o que eu aprendi nesses últimos anos. Espero que de alguma forma possa te ajudar também. Você tá lá, todo feliz da vida vendo o Bitcoin subir, comprou na hora certa ou finalmente decidiu começar e sente que está no caminho certo. Aí aparece aquele influencer e fala, agora é a hora do Ethereum. E você vê, mais 20% no Ethereum. E no outro dia, de novo. Sua mente dispara. Parece que o Ethereum está sumindo mais que o Bitcoin. Será que eu não vou ganhar mais dinheiro investindo nele? E é nessa hora que nasce um monstro dentro de você. Eu sei exatamente o que você está sentindo. Eu também tive essa vontade esses dias. Eu olhei o Ethereum e pensei, e se eu comprar um pouco? Mas aí, eu me lembrei de quanto dinheiro eu perdi seguindo esse impulso. E calma, eu não estou falando para você não comprar. Por enquanto, não estamos falando se o Ethereum é ruim ou não. É sobre esse sentimento que qualquer alta desperta em você. É a sedução mais perigosa das finanças. A ilusão do dinheiro fácil. Resultado, na maioria das vezes, terminamos com uma carteira cheia de moedas aleatórias e uma rentabilidade pior que se tivéssemos ficado em Bitcoin. Esse pode ser o motivo da primeira pergunta estar errada. Mesmo assim, eu vou te ajudar a responder ela, mas eu pretendo te mostrar algo muito mais valioso. Vamos voltar para onde tudo começa, o sentimento. Nesses últimos dias, com as notícias do Ethereum, quando me veio a vontade de investir, eu tive que relembrar que não existe hack para ficar rico como muitos vendem. Não existe criptomágica que vai te deixar rico rápido. A construção da riqueza verdadeira não tem atalho. E será que a minha vontade de querer comprar Ethereum agora está com essa armadilha armada? Para isso, precisamos entender no que estamos investindo, pois investir sem saber absolutamente nada, sem entender nada dos fundamentos ou até mesmo dos ciclos das altcoins, aí sim, sinceramente já podemos dizer que é uma aposta que não vale a pena. Então, vamos ver a diferença entre esses dois. É normal acabar comparando Bitcoin com Ethereum. Para muitos, os dois estão na mesma categoria, criptomoedas. Mas a verdade é que eles não têm praticamente nada em comum. Vou explicar a minha visão. Eu olho para o Bitcoin como a próxima moeda mundial. No atual momento, ele é a única coisa no planeta que cumpre os requisitos básicos de um bom dinheiro em sua fase inicial. Ele tem tudo que os outros ativos não possuem. Limite claro, regras essenciais imutáveis e nenhuma autoridade central no meio. E é por isso que eu vejo o BTC tanto como investimento quanto a melhor forma de acumular riqueza. Ele é o meu ponto de partida, onde eu sei que eu posso guardar o dinheiro extra que sobra do meu trabalho para desfrutar dele daqui a alguns anos. É fácil entender o futuro do Bitcoin e para onde ele está indo. É extremamente previsível. E eu não estou falando do preço, eu estou falando do projeto, de como ele será usado e como as pessoas vão utilizar ele. Já o Ethereum é outra história. Essa criptomoeda é um ecossistema em construção, com um monte de promessas em sua volta. Pode crescer? Pode. Mas para mim, ele está muito mais ligado em como será a gestão do projeto. Essa gestão é feita por pessoas. E investir em Ethereum é apostar que eles vão fazer um bom trabalho e que o mercado vai preferir ele ao invés de Solana, por exemplo, ou qualquer outra criptomoeda do momento. Mas não deixa de ser uma aposta muito mais imprevisível. E pode saber, as narrativas irão mudar mais rápido do que você consegue seguir. Hoje, estamos falando do Ethereum. O que impede esse hype mudar para Solana e o Ethereum ficar para trás? O que impede o Vitalik de surtar ainda mais e arruinar o projeto? Você consegue ver a diferença? De um lado, temos uma revolução do dinheiro, que poucas pessoas entenderam, mas que muitos estão começando a enxergar. Do outro lado, temos uma empresa que também está inovando, porém, ela está competindo com diversas outras e depende principalmente de quão bem eles vão executar a ideia. Investir em Bitcoin é uma proteção e construção de riqueza a longo prazo. Ethereum é uma aposta de curto prazo, pois simplesmente não sabemos o quão bem o Vitalik vai conseguir executar o projeto. Se o seu pensamento é de longo prazo, a resposta fica clara. Se o seu pensamento é de curto prazo, você está especulando. E não existe problema nenhum em especular. O perigo nasce quando você confunde a proteção com especulação e começa a misturar os dois. Aí sim você tem um problema. Deixa eu te dar um exemplo real e ao mesmo tempo analisar os possíveis ganhos que podemos ter ao investir em Ethereum.
Esse aqui é o gráfico Ethereum barra Bitcoin com candles trimestrais, ou seja, cada coluna dessa, que a gente chama de vela, representa 3 meses. Esse gráfico basicamente mostra o desempenho do Ethereum comparado ao Bitcoin. Para deixar claro, não é se o Ethereum ou o Bitcoin subiu ou caiu, é quem cresceu mais comparado ao outro. Quando a linha desse gráfico sobe, significa que o Ethereum valorizou mais que o Bitcoin. Os dois podem ter caído, mas nesse caso, por exemplo, o Ethereum teria caído menos que o Bitcoin. Quando ela desce, significa que o Bitcoin valorizou mais que o Ethereum. Detalhe importante, vamos desconsiderar os anos iniciais do Ethereum, assim como desconsideramos os do Bitcoin. Então, olha para esse gráfico com calma. Repara nessa linha vermelha aqui no meio, é o nível atual. Agora, olha quantos candles estão acima dessa linha. São 23 candles, ou seja, em quase 6 anos, quem comprou o Ethereum ao invés de Bitcoin teve prejuízo em relação ao Bitcoin até esse exato momento. Apenas em 9 candles compensou ter comprado Ethereum ao invés de Bitcoin. Você teria que ter acertado exatamente esses candles e aportado naquela época para superar a valorização do Bitcoin. Na maioria das vezes, foi melhor ter investido em Bitcoin. Isso sem contar o fato que é extremamente mais simples do que ficar fazendo qualquer análise de mercado e se preocupando com outras altcoins. Olhando o gráfico, você pode pensar, mas agora a gente está mais próximo da parte de baixo. E se o Ethereum voltar lá para o topo? Se o Ethereum voltar lá para o topo dessa linha, ou seja, na valorização comparada ao Bitcoin, ele vai subir aproximadamente 2 vezes mais que o Bitcoin. Se o Bitcoin dobrar de preço, o Ethereum pode valorizar até 4 vezes. Mas espera aí, você está comparando um ativo que tem todas as características para se tornar uma moeda global com outro que ainda está lutando em um mercado hipercompetitivo, onde novas plataformas surgem o tempo todo? Quantos países gostariam de adotar Ethereum como uma moeda de curso legal, ou possuir uma reserva dele? Ou seja, lastrear a sua moeda na fundação Ethereum. Por que eles fariam isso? Agora para. Presta atenção na dinâmica que acabou de passar pela sua cabeça. Você sentiu um monstro da especulação? Essa voz que cria teorias, apostas justificativas? Você consegue perceber que isso é completamente diferente de acumular proteção de longo prazo? De construir ao longo dos anos o seu futuro, pois é impossível confiar em nosso país? E olha que eu nem falei se Ethereum vai subir ou cair. A questão aqui não é se vai dar certo. A questão é qual tem a maior chance de ser adotado globalmente. A resposta é individual, mas quando eu respondo isso com sinceridade, a escolha fica muito clara para mim. Na minha visão, o Ethereum pode valorizar no curto prazo, até mais que o Bitcoin, mas colocar as minhas forças nisso simplesmente não faz sentido. E eu vou te explicar o porquê. No fim das contas, o que realmente construiu riqueza para mim não foi adivinhar qual cripto ia subir mais, foi entender uma coisa simples, mas que poucos querem aceitar. Riqueza é uma recompensa. Ela aparece quando você resolve um problema real para alguém. Eu comecei a ganhar mais dinheiro quando eu parei de procurar atalhos e comecei a construir soluções. Parece simples, mas é exatamente isso. Se você tiver essa mentalidade na sua vida, você vai conseguir promoções no seu trabalho, você vai conseguir empreender e receber a sua recompensa por isso. Eu vou te dar um exemplo. Muita gente me pedia para falar sobre Bitcoin sem KYC. Esse nem era o foco do meu curso. Mesmo assim, eu fui lá e coloquei 9 aulas sobre isso. Praticamente um curso dentro do curso. Porque isso resolve um problema real. O problema é que muitas pessoas querem a solução. E é isso que eu quero que você entenda. Pega algo que você gosta, estuda de verdade por alguns anos e ajuda as pessoas a resolverem aquilo. Ajuda elas com a sua solução. Isso é criar valor. E o valor vai voltar para você. Quando ele voltar, simplesmente guarda o excesso em algo que você sabe que vai manter esse valor por anos. Mas eu não tenho nada para entregar. Cara, se você chegou até aqui nesse vídeo, você é inteligente. Você está estudando sobre o Bitcoin antes de muitas pessoas. Você tem sim algo para ensinar. E eu vou te falar, com certeza você vai ganhar muito mais fazendo isso do que tentando encontrar a próxima cripto que vai subir 100 vezes. Essa é a minha mentalidade hoje. Eu busco em aprender mais, resolver problemas reais e guardar o excesso da minha recompensa em Bitcoin. Quanto melhor eu faço isso, maior é o meu retorno. Qualquer distração desse ciclo não gera, no longo prazo, uma riqueza maior do que geraria se eu ficasse apenas aperfeiçoando ele. No fim das contas, ganhar dinheiro não é fácil. Então, muito cuidado com a forma que você guarda ele. Os movimentos de alta no mercado geram muitos sentimentos, muita euforia e muita depressão. E foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo mais voltado para a mentalidade que eu desenvolvi nesses anos. Espero que tenha te inspirado. E agora que você sabe isso, você precisa entender essas 9 regras do Bitcoin que você jamais pode quebrar. Então, clica aqui nesse vídeo e eu te vejo lá.